Olá, meu nome é Alessandra Mata, sou atriz e atuei no curta-metragem Amélia, um filme realizado pelo coletivo de cinema Cine Nuclear. A partir de agora, vocês vão assistir a um bate-papo sobre a produção do Amélia e também sobre um tema fortemente abordado durante o filme, que é o abuso sexual. A conversa vai acontecer entre eu, o roteirista e diretor André Leão, a atriz e preparadora de elenco Deusa Sofia e a jornalista e produtora Alexandra Teodoro. Agora, sem mais, vamos ao bate-papo. A gente fez dois filmes agora, que é o Amélia e o Bia. São dois filmes voltados para essa coisa de combate ao abuso, né? O abuso sexual, o abuso, enfim, o abuso contra a mulher. E hoje a gente quer falar sobre o Amélia, né? E o Amélia, a Alessandra é a atriz do Amélia, foi que nos presenteou, né, com essa participação. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouco do coletivo, porque o coletivo ninguém conhece, né? É novíssimo, na realidade. Então, a gente quer começar esse bate-papo justamente falando sobre o Cine Nuclear para quem está nos assistindo hoje. Né? O Cine Nuclear ele é um coletivo de pessoas que estavam a fim de fazer cinema, mas fazer cinema, um cinema da forma que a gente pensa que é uma forma coletiva. Eu já tive a oportunidade de participar de projetos maiores na área de cinema, né, como diretor de fotografia, para duas séries de TV, para editais maiores, mas como um projeto como esse, como diretor, como roteirista, como ver a coisa, como fazer a coisa desde o comecinho e ver a coisa pronta, isso aí foi uma oportunidade que eu vim ter agora com esse coletivo, né? Com a união dessas pessoas. E eu lembro da época que eu tocava, que era super interessante o fato de a gente compor uma música, começar aqueles acordes, botar um ou dois acordes, levar isso para o grupo e o grupo contribuir com aquilo ali, até o ponto de você ver aquele projeto gravado num disco. Então, fazia tempo que eu não tinha essa oportunidade de ver isso acontecer. E o coletivo veio, e a primeira sensação que eu tive quando vi o Amélia pronto foi essa sensação. A sensação de ter escrito um roteiro, de ter trazido esse roteiro para o grupo contribuir, cada um colocar um pedacinho ali dentro daquele projeto, a gente entrar dentro de um set para filmar e depois a gente vê isso pronto. Mulher encontrada morta. Mulher encontrada morta. Eu acho que, assim, primeiro, a temática ela é muito importante, ela é muito salutar. Eu andei dando uma pesquisada também sobre os dados do feminicídio no Brasil, e o Brasil está numa taxa estimada de quinto lugar no mundo, né? Dentro do que é comprovado, né? Porque, obviamente, que muitos casos de mulheres, as mulheres não denunciam, enfim, né? Então, são os dados que são possíveis de comprovar. Então, eu já acho que é extremamente salutar. Eu penso muito, quando eu falo de arte, e o cinema é, sem dúvida, a arte que talvez reúna todas as outras artes juntas, né? Eu não consigo ver a arte que não seja, que não tenha um papel transformador, certo? Mesmo quando parece que a temática, que não é o caso, é uma temática irrelevante, ela tem um sentido de transformador social em algum momento, em alguma comunidade, para alguém, nem que seja para o diretor, nem que seja para as pessoas que estão fazendo parte daquele projeto. Então, eu já achei isso extremamente importante. Mas aí agora eu vou passar a palavra para os meninos também, porque tem momentos no filme depois que a gente com certeza vai comentar sobre.
fazer o filme, todo o processo, que na verdade foi bem rápido, né? A gente se encontrar, o roteiro ser feito, no outro dia a gente já fez, a gente ensaiou muito rápido, mas foi um processo muito importante para mim como atriz, assim, como mulher, porque eu ouso dizer que toda mulher ou já foi ou será abusada, ou fisicamente ou sexualmente, infelizmente, né? Porque é muito triste falar isso, mas é verdade. Então, toda mulher, independente da sua história, tem e guarda no seu corpo traços de abuso. Então, porque tudo que a gente vive, de certo modo, se reflete no corpo, né? Quanto mais a gente vai conhecendo o nosso corpo, a gente vai percebendo que está tudo ligado. O corpo, a mente, os sentimentos. E eu entendi, antes de fazer e na hora de fazer esse filme, o quanto ele era importante por representar todo um gênero, sabe? Não todo um gênero, mas, assim, representar muita gente. E eu até brinco que a Andrea, que foi quem eu representei no filme, ela existe de verdade. E eu tenho certeza que alguém com a história exatamente com a que foi contada no filme, da que foi contada, tá em algum lugar, sabe? E por isso que é tão importante representar com amor, com verdade, porque é a história de alguém real, eu tenho certeza disso. E foi interessante observar os sentimentos que iam nutrindo na própria atriz, porque somos seres humanos, né? A gente entra em contato com uma história e a gente se comove com aquela história. E a personagem e a atriz estão ali. No fim, a gente busca encontrar, né, o meio termo entre as duas para que haja essa fusão que é o que cria a história. E foi muito lindo ver nascer durante as cenas, foi muito lindo ver a equipe se juntando em prol disso, com muita seriedade, muita responsabilidade, né? com muita competência, inclusive, de todos nós, eu acho. Né? Da Deusa, do André, do Marcos, de todo mundo que participou. Então, foi um trabalho muito delicado e muito bonito de ser feito. E muito bonito também ver o resultado, porque mostra tantas nuances, né? Nós, seres humanos, somos feitos de diversas nuances. E você consegue enxergar várias facetas daquela personagem, várias facetas daquela dor, daquele sentimento, porque vai rasgando por dentro mesmo. Um abuso rasga a gente perde, eu até anotei aqui, que a gente perde a identificação com o próprio corpo. A gente não sabe mais quem é quem, o que aqui dentro, né? O que o abuso, o que é você. E também eu acho que esse filme é um aviso e um alerta para quem está passando por isso. Pedir ajuda, né? Assim, a gente não... Cara, é muito complexo também essa coisa de pedir ajuda, porque tem gente que realmente não consegue pedir ajuda. Mas talvez você possa reconhecer essa personagem em quem está do seu lado, né? Em uma amiga, em uma tia, em alguém da família. E quem sabe oferecer ajuda. Estou emocionada de ouvir a Alessandra, porque a gente se encontrou somente no dia da filmagem e a gente não teve a oportunidade de conversar sobre, entende? Sim. E eu me identifico com ela quando ela diz que essa oportunidade de contar essa história é dar luz a essa situação, né? Eu acho que a gente está numa posição, quanto artista e quanto mulher, nessa história, de identificação, de muita responsabilidade, né? Porque a gente tem que... Eu entrei nesse projeto sentindo muito respeito pelas histórias que estavam lá sendo ilustradas, porque eu acho que é isso que o artista tem que fazer, ele tem que ter muito respeito pela história que ele vai contar, porque ele tem a sorte de não estar vivendo aquilo na pele, né? A gente está num local muito confortável de apenas ilustrar. A gente empresta os nossos sentimentos, as nossas dores, os nossos silêncios, mas não passamos por aquilo. E, de certa forma, passamos sim, né? Toda mulher, eu até ouvi essa frase, li essa frase hoje em algum lugar do Instagram, né? Pesquisando, que quanto mais eu conheço mulheres, mais eu conheço histórias sobre abuso. E foi uma frase que me pegou muito, né? Porque, infelizmente, é uma realidade. A gente vive isso, real. E antes de pensar numa arte que venha
apenas entreter, eu quero viver uma arte que tenha realmente uma mensagem, né? Que tenha de fato uma mensagem. Com uma equipe que se entregue. Eu fiquei muito impressionada com a entrega da Alessandra. A todo momento, o meu papel dentro da filmagem era uma coisa que estava um pouco definida para mim. Eu acho que para todo mundo. A gente tinha alguém para filmar, né? E tinha a atriz. E todo mundo estava tentando ainda se encontrar. E o meu papel dentro desse contexto da filmagem, do dia da filmagem, foi uma confusão para mim, até que eu entendi que eu estava sendo os olhos da direção, né? Mas num contexto, num foco. Aconteceu até um momento engraçado sobre o foco, se o André quiser contar sobre o foco da Alessandra, né? Que meu foco era a atuação, o contexto geral de tudo, energia. E ele tinha um outro foco que era a parte mais técnica, né? da filmagem. E senti que estava todo mundo conectado para aquela criação. Para mim, enquanto artista, foi muito importante. Mas senti que estava todo mundo querendo contar essa história, foi importante para mim enquanto mulher. Sim. Entende? E assim, a gente viveu momentos mágicos, nós vivemos momentos mágicos mesmo durante a filmagem. Não sei se é porque eu jogo tudo pra magia, sou dessas, né? Um relógio que vem parado, e a entrega da atriz, os horários e tudo mais. É isso, né? Eu acho que o filme, ele basicamente fala sobre silêncio e opressão, né? E que é uma linguagem universal. Não necessariamente precisa se ter uma história para todo mundo no mundo entender. Eu acho que vai direto com o que a gente sente. Qualquer pessoa numa situação de silêncio e opressão vai se identificar com a história, né? Assim como a gente se identificou. Eu queria fazer uma pergunta para o André, antes de fazer um comentário, se é possível. Até que ponto, né, até que limite ele se sentiu extremamente confortável para lidar com um tema desses, né, em que, obviamente, ele representa, e entenda isso, né, quando a Alessandra falou, olha, a gente representa todo um gênero, então, automaticamente, o outro gênero representa todo um outro gênero, porque há um julgamento prévio sobre essas questões, sobre N questões que a gente possa ter acesso no mundo, né? Então, assim, como você se sentiu lidando com essas questões, né? E lidando não só entrando em contato, mas tendo que trabalhar fundo e, obviamente, que para você tirar o que você tirou da sua atriz, né? Tem um outro detalhe que eu vou falar depois, você precisou entender esse sentimento, né? E toda essa relação de opressão que a personagem estava vivenciando. Você julgou em algum momento, julgou, digamos assim, os seus, né? O gênero do qual o gênero que você, entre aspas, representa. Acho que vocês conseguiram me entender. Sim, claro. Na realidade, sobre estar confortável, eu ainda não estou confortável com isso, certo? Tipo, eu estou conversando com vocês e acho que a Deusa ela pode confirmar isso. Antes de eu vir para cá, eu estava muito preocupado, né? Justamente porque eu sou homem. E quando surgiu a proposta do coletivo, o coletivo tinha uma proposta, e tem a proposta, de trabalhar de alguma forma contribuindo com essas desigualdades, sabe? Não é só a desigualdade em relação à mulher e o homem, mas a gente está preparando um outro roteiro agora sobre pessoas que moram na rua, sabe? A gente tem uma proposta de sempre trazer algo para confrontar isso. E tipo assim, você não é uma pessoa que ele veio para filmar tudo que a gente já preparou. Não, você foi o cara que roteirizou, que engajou na produção, que captou, porque são visões completamente diferentes, né? Apesar de que convergem todas para um único objetivo, mas cada pessoa dentro desse projeto tem uma visão diferente do ponto de vista em que ela se encontra ali na cena, né? A atriz, você que está dirigindo a produção, que está vendo todo o contexto do lado de fora, você sabe que eu tenho mania de produtora, que essa é a minha função real, né? Então, assim, criar esse roteiro a partir de um ponto que
normalmente não é vivido, né? Não é vivido, normalmente não é vivido por você, né? Eu acho que é o ponto-chave da história aí. Eu acho que isso Então, deu um tempero a mais. então, como eu falei, a ideia dos filmes é o confronto. No meu caso, o confronto já começou comigo, né? Eu mesmo fui obrigado a me confrontar. Porque quando eu escrevi um roteiro, eu, homem branco, ocidental, criado numa sociedade machista, eu fui obrigado a me confrontar, ver o quanto eu fui machista em toda a minha vida, né? Naturalmente, por ter crescido aprendendo isso, e ser obrigado a me reconstruir, né? Ou melhor, a me desconstruir e me construir um homem diferente. Só que, lógico, por mais boa vontade que eu tenha, eu jamais vou conseguir entender o que qualquer um de vocês passam na pele de vocês. Então, para isso, eu posso dizer até que eu fui inteligente, né? Eu convidei as mulheres para me auxiliarem nisso. Ou seja, eu escrevi um roteiro, mas eu trouxe a Deus, eu trouxe a Natália, eu trouxe a Yara, eu trouxe a Patrícia, né? A nega Carol, que foi a nossa diretora de arte, A Carol. no Amélia, que é atriz também. Então, essas mulheres, elas vieram justamente para preencher uma lacuna daquilo que eu não consigo sentir. Eu posso ter uma observação a partir disso, mas sentir o que a mulher sente, eu não tenho como sentir. Então, é a Deusa e Carol e todas as outras, e a Alessandra, que vieram justamente para dar essa contribuição mais precisa, né? Mais precisa dentro do que eu havia escrito, né? Então, assim, eu poderia dizer para a Alessandra, eu quero uma expressão assim, eu quero que você entenda que ela é uma mulher assim, que passou por isso. Mas só a Alessandra poderia trazer isso à tona. Jamais eu poderia trazer isso à tona. Então, acho que o primeiro desafio foi... eu fui obrigado a me reposicionar como homem. Esse é o primeiro desafio, tá? Porque se eu for olhar o meu passado, eu tenho coisas absurdas como homem que eu fiz. Então, assim, como homem, eu fui e luto contra uma carga cultural que está em mim. Então, isso, para mim, também é uma forma de me forçar, de me confrontar e me forçar a uma desconstrução. Daqui da minha observação, né? Eu acho que eu tive muita sorte, todos nós, principalmente, né, dessa equipe, de ter, ok, um diretor, mas um homem que está no exercício da escuta, né? Eu acho que a direção do André, e a Alessandra pode falar isso com mais propriedade, mas eu estou falando do que eu vi, né? Foi uma direção muito sutil, ele deixou ela muito livre para a criação dela. E eu acho isso admirável, acho que é diferente do que se vê por aí, né, geralmente, e que talvez a gente esteja apontando uma nova forma de trabalhar, entende? Com as atrizes, principalmente quando a gente pensa nesses locais de fala, de escuta mesmo. Eu acho que ele exercitou muito a escuta. Não estou dizendo que ele já está no nível, nossa, não é isso. Acho que é uma batalha interna que tem que acontecer, é urgente, é necessário que aconteça. E que bom que ele está se propondo a fazer isso. Vai errar? Vai. Né? Eventualmente, somos humanos, vamos errar. Até mesmo defendendo o que a gente acredita. Mas eu acho que a gente deu um passo. A experiência pessoal dele, e ele já até comentou, de passado e tudo mais. Observando como amiga, né, de algum tempo, não vou dizer o tempo. Acredito que a gente está caminhando para um lugar. Eu lembro que eu assisti um espetáculo e que uma das meninas, no final, ela falou que estava cansada de falar sobre feminismo, estava cansada de falar contra machismo, e porque ela sentia no discurso dela que era um local longe, distante. Num lugar ideal, isso não acontece. Ela não queria mais falar, ela queria viver. Então, quando a gente para de ficar confabulando sobre isso, talvez colocando em prática, é que a gente consegue ter um mínimo salto, né? Porque ele pode muito bem, enquanto homem, dizer, a gente escuta as mulheres,
Mas quando ele está com a câmera ligada e que a atriz está vulnerável e ele traz uma outra mulher para fazer essa ponte, ele está exercitando na prática essa escuta. E foi isso que me ficou bastante claro e forte. Concordo com a Deusa, total. E eu acho que essa liberdade também, essa questão da escuta, foi um dos pontos mais importantes para a gente ter conseguido aprofundar a personagem e descobrir junto algo que nem eu sabia e nem ele sabia ainda, sabe? A gente descobriu a Amélia, a Andréia, né? Amélia é o nome do filme, a Andréia é o nome da personagem. A gente descobriu ela juntos porque a gente se permitiu, sabe? Se permitiu conversar, se permitiu. Eu me senti tão à vontade que eu mandava áudios assim pro André. André, eu escrevi isso, eu descobri isso, porque eu adoro escrever, sabe? Eu adoro escrever o que bem-vindo de madrugada. Eu mandava, olha, André, eu descobri isso, tá? E eu ia lendo pra ele que eu ia escrevendo, porque eu gosto de criar um livro da personagem, livro de emoções, livro de trajetórias. E a gente ia trocando, assim, e ia criando essa mulher tão real, né? E o que a Deusa falou dela ter vindo como uma ponte, também acho que foi essencial. Porque eu tava, no caso, a proposta era nudez, né? Em vários momentos. Eu ainda cobri algumas partes, assim, porque eu ainda não me senti completamente confortável. Mas não por ele, não por ninguém, por mim, porque eu ainda tenho... A nudez é algo muito delicado, né? Cada pessoa lida de uma forma e a gente tem que respeitar, claro. Mas a Deusa foi muito importante porque era uma outra mulher, né? Então, a gente tinha um diálogo maior, a gente se entendia mais por ser mulher também. Foi fluido, fluiu muito bem. E tudo isso fluiu também pela confiança que a gente conseguiu adquirir muito rápido, né? De forma muito rápida. Entramos em sintonia. Então, a Alessandra tocou num ponto que eu acho muito interessante. É a questão da nudez no filme. E eu lembro que era uma preocupação muito grande dela. E eu acho que já tinha a ver justamente com isso, né? Porque é que um diretor homem, vai botar uma cena de nudez no filme. E tem que ter um motivo para isso. Então, a gente conversou muito sobre isso. A nudez é justamente aquela mulher que fica, sabe? A Amélia que sai para trabalhar, ela é uma Amélia que ela coloca uma máscara para a sociedade não perceber o que ela passa dentro de casa. Então, a nudez tinha uma representação semiótica disso. Ela tinha essa representação porque ela representa aquela mulher que tem ódio de si mesmo porque não reage ao que está passando, né? E por isso tem aquele flerte com o suicídio, que na realidade a gente deixa uma coisa meio bem aberta isso, mas a ideia é que independente de Andréia, de Amélia ou de tantas outras Amélias cometerem atos assim porque passam por abusos, é que por dentro elas já estão mortas. Então a nudez tem essa representação e a gente tomou muito cuidado, a Alessandra sabe, na hora da nudez, só eu e a Deusa, inclusive a Deusa, e foi o grande motivo, o primeiro grande motivo da Deusa ficar próxima de mim como assistente de direção, foi porque eu queria deixar a Alessandra à vontade, como eu era o diretor de fotografia também, eu precisava estar na cena, mas eu queria uma mulher comigo na cena, para em nenhum momento, nenhum tipo de constrangimento ou de mal-entendido pudesse atrapalhar justamente no que foi tão belo, que foi a interpretação da Alessandra Mata dentro do filme. Só uma coisa que eu tenho que dizer, que é da minha admiração pela atuação da Alessandra. Assim, parabéns pela sua coragem, Alessandra. Não é fácil. E você, o tempo todo, se mostrou muito corajosa. Essa é a palavra. Entende? Eu admiro a sua coragem da sua entrega. Os momentos dos bastidores, que a gente ficava assim, no lanche, eu percebi que era uma outra pessoa, né? Você trouxe realmente uma personagem e expôs uma vulnerabilidade, uma fragilidade muito grande. Assim, é algo muito admirável. Assim, é verdade. Obrigada. Bom, é isso. Na opinião de vocês que participaram ativamente do filme, né? Qual que seria a solução, talvez, para quebrar esse muro entre a que vai e a que fica? Porque a gente percebe que tem um julgamento até
inconsciente, né? Um julgamento, um misto de admiração da que fica pela que vai, né? Entende? Mas ela não toma atitude, né? Óbvio, o filme passa isso, né? Essa imensa vontade, mas ela fica, né? Qual que seria a solução? Isso já passando por uma questão mais social mesmo. Qual que seria a solução para quebrar esse muro entre essas duas pessoas numa só? Eu tenho uma opinião a respeito. Eu acho que o que falta para Andréa barra Amélia é uma outra mulher dizendo para ela, vamos, sabe? Ela me pareceu uma mulher muito solitária. E se ela tem como uma única companhia uma presença masculina opressora, ela nunca vai conseguir essa coragem, essa voz, entende? Eu acho que uma outra mulher poderia ser, no nível de sororidade, alguém que pudesse ajudar ela a encontrar a própria voz dela. Não sei como isso aconteceria na história. Eu acho que se a gente tiver as mãos, a gente consegue encontrar o caminho. Né? Sair dessa lenda da rivalidade feminina. A gente tem que ajudar. Sim. Eu acho que às vezes o que falta muitas vezes é um apoio, porque acredito que muitas mulheres continuam vivendo e revivendo esse mesmo abuso por uma dependência, às vezes financeira, às vezes emocional, por vergonha de contar aquilo, né? de se mostrar dessa maneira, de ter passado por tudo aquilo, ainda ter continuado, né? Acho que uma família presente é extremamente essencial. A família é tudo, né? Porque às vezes você não conta com ninguém, mas ali você consegue contar com a família, com a mãe, com o pai. E pelo que eu entendi pela trajetória que a gente tinha feito da Amélia, é que a família não entenderia e não apoiaria porque ficaria do lado do marido, de certo modo, sabe? Ela seria desacreditada, né? Tem a história da própria criminalização da vítima, né? Exato. Você culpar a vítima porque usava uma roupa assim, porque, sei lá, falou tais palavras, porque não fez o que era para ser feito. Enfim, N questões. Inclusive, se vocês permitem, assim, eu vou citar uma personagem da mitologia que sempre para mim foi a criatura mais horrenda. Se vocês quiserem até chutar, de repente vocês podem descobrir, né? E aí, mais recentemente, fazendo uma pesquisa sobre isso, até para uma amiga que ia se formar em comunicação e a personagem que ela usou para a aula da saudade foi essa, e aí eu fiquei curiosa sobre aquilo, né? E aí fui pesquisar um pouco mais, que no caso foi a personagem Medusa, que é uma personagem horrenda, colocada como um pior monstro, em que todas as pessoas que olham para ela, tipo assim, o olhar dela já é um olhar que, tipo, chave de cadeia, como se diria nos dias de hoje, né? Trazendo para a nossa realidade, olha, ali é problema, aquela pessoa ali é problema, tá? Mas quando você vai a fundo entender, ela é uma mulher que foi vítima de estupro, né? Era uma mortal, né? Dentro do universo dela, e ela foi vítima de estupro por um dos deuses, que seria o Poseidon, né? E a deusa, em contrapartida, ao invés de defender a classe dela, digamos assim, feminina, né? Ela foi castigá-la, né? Exatamente. Aí ela a castigou, sendo um monstro para o resto da vida, né? Sendo praticamente imortal e tendo que conviver com toda essa culpa a vida inteira. Então, se você traz isso para a nossa realidade de hoje, é isso. É sugada, é escrachada, sabe? Que tem horas que a gente precisa entender por que tantas mulheres falam assim, olha, vou despirocar, vou ficar louca aqui, vou logo, sabe, jogar no ventilador, enfim, sabe? Porque ou é assim
ou é do outro jeito, e o outro jeito é opressor, entendeu? Então, eu me encantei muito com essa história, quando eu fui ver a fundo, né? Mas para toda uma sociedade, era um monstro, que não era. E que no final foi morta por um homem, né? Exatamente. Porque já tinha sido transformada a essência. Olha como é interessante, né? Essa mulher do filme, assim como tantas outras, são mulheres que, depois de passar por tantos problemas, e como disse a deusa, não ter alguém que, sabe, interfira naquilo ali, ela vai mudando a sua essência. Ela, sabe, não é aquela mesma do primeiro dia, né? De quando saiu de casa, né? De quando foi viver com aquela pessoa. Não é. Assim, voltando à questão da alusão com a mitologia, não é mais a mesma pessoa. Então, é preciso que se faça, e a gente fica se perguntando de que forma, porque também tem muitas pessoas que não aceitam nem falar do assunto, né? Mas que se façam intervenções urgentes, né? Porque é um problema social, né? É um problema de educação, é um problema que devia ser ensinado na escola, é um problema que Sim. devia já estar sendo colocado nos filmes, massa, mas devia ser, todo mundo devia pegar um filme desse, tipo assim, as escolas exibem tantas coisas, né? Exibe no intervalo, exibe nas aulas, enfim, né? É preciso falar mais sobre o assunto. Eu quero só pontuar o que você falou, Alexandra, sobre a educação, porque como a gente vê, como a gente vivencia e aprende sobre amor, sobre sexo, sobre as relações na infância e na nossa adolescência, determina completamente o que a gente vai viver na fase adulta, o que a gente vai aceitar, o que a gente vai achar normal, ou o que a gente vai abominar. Então, assim, as crianças também, né, é importante falar sobre isso. As crianças que crescem no meio, em uma casa com abuso, com violência, elas vão reproduzir ou sendo a vítima ou sendo o agressor ou a agressora no futuro, né? Então, assim... Ficando traumatizado, né? Exatamente. É uma reprodução de padrões, né? Porque foi aquilo que ela aprendeu. Talvez não o que é o certo, mas o que acontece. Então, acaba sendo normal, de certo modo, para ela, sabe? O que não deveria ser normal. Que deveria ser abominável. Mas como não se fala sobre isso, como isso é uma questão, como é um tabu, então sempre fica ali escondido, né? Fica sempre... Por isso que muita gente tem medo de falar. E eu acho que uma salvação seria destabilizar, não sei nem como é que fala, tirar tabu de tudo, a gente poder gritar, porque todo mundo precisa de um apoio emocional, né? A gente precisa de pessoas nos apoiando emocionalmente para poder sair de uma situação e ir para outra. E o que eu acho mais triste na nossa sociedade hoje, assim, é que as pessoas, quando digo a gente, nós estamos falando de uma questão feminina, mas existem outras questões que precisam ser discutidas também em outros momentos. E fala-se muito na liberdade, na importância disso tudo, mas muitas vezes aquele que fala, ele fala para, sabe, ter uma fala bacana no Instagram, né? A sociedade da aparência, né? Fala para parecer bonito na foto, no comentário, de repente vai ser político, enfim, né? Por N motivos. Mas, na verdade, as práticas são muito distantes da forma como essa pessoa se manifesta. Então, é preciso também ter cuidado em relação a isso. Agora, eu queria destacar aqui uma cena que eu achei para mim que foi a cena do filme. A cena, bem no meio. E depois eu queria que vocês me dissessem também qual é a cena para vocês. Mas a cena que eu achei é uma que a personagem se levanta e olha, como se ela estivesse pedindo socorro. Entende? E eu não sei se é um socorro, tipo, me olha, me salva, e depois o filme escurece um pouco, né? Tipo, né? Parece que tem um outro momento. Então, essa cena é muito forte. Primeiro que um filme que não tem fala é algo que é desafiador para a atriz, né? Então, você me passou isso. Eu senti nesse momento até a pessoa, né, gente?
isso, esse grito de socorro, mas tipo assim, eu quero que ir, mas eu não consigo ir com as minhas próprias pernas, eu não sei se eu quero ir, mas naquele momento parece como é um momento assim, acorda, querida, sabe? Aquele. Sim. Na verdade, Alexandra, a produção do filme, claro, a gente tinha algumas cenas já predeterminadas, mas muita coisa foi surgindo na hora através de uma experienciação, né? Eu fui vivendo aquela experiência. Então, ao me ter colocado no lugar daquela mulher naquele momento, aquilo surgiu. Várias coisas no filme vão surgindo naturalmente, sem que a gente tenha programado, né? Todo filme é assim, toda produção de arte é assim. Então, de certo modo, eu vi aquele momento de olhar para a câmera como um pedido de socorro, como um pedido de... Como posso dizer? Eu estava ali, encolhida, no chão do banheiro, no box, eu não tinha mais nada, eu não tinha mais ninguém. Um aconchego. Sabe? Você queria um aconchego. Era tipo... Um apoio. Um abraço. Sabe? Eu não tenho... Olha pra mim, eu não tenho mais nada. Sabe? E aí? Qual seria o seu papel nisso, sabe? Você me vendo assim, o que você acha? Sabe? O que vem? E agora? O que vem a partir disso? Verdade. E até se toma uma atitude, quem me apoia, quem me ajuda, né? Quem vai me dar a mão? Vocês vão me dar a mão? Vocês vão me segurar? Vocês vão, né, ter sororidade comigo, como comentou a Deusa? É porque a gente tem visto, infelizmente, né? Como falei, muito se fala, tal, mas tipo, na hora de estar ali junto é mais complicado, né? Infelizmente a sociedade é assim. A prática, a ação é difícil. Né? Quantas mulheres vão procurar emprego, por exemplo, precisando de uma situação difícil para poder se manterem, e quando ela chega lá, né, ela é olhada diferente e até com olhares, né, abusivos pelo, talvez, futuro patrão. Né? Então, assim, isso não é ajuda, isso não é colaboração, né? Isso é chutar quem já está com a autoestima lá embaixo, né? Então tem toda essa questão. Eu acho que essa conversa com o espectador é isso também, não é nem só o pedido de socorro, mas o pedido de, tipo, aí eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu vou cair num precipício? Eu vou seguir para onde? Desde o começo do filme, quando ela ainda está deitada, ela tem um flerte com a câmera, certo? E depois no banho, e é uma cena que você quebra porque você está muito concentrado nela, né? Concentrado nas ações, e de repente ela olha para você. Então, depois nós temos outra quebra da quarta parede na cena do espelho, em que ela está olhando o espelho quebrado. Temos outra quebra da quarta parede quando ela está na mesa, né? E a câmera fica muito tempo e ela olha para a câmera. Essa quebra da quarta parede, ela tem justamente essa função do confronto, sabe? É algo como se, pelo menos eu percebo isso no filme, é como se a Amélia estivesse dizendo: eu sei que você sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que essa proposta de trazer a responsabilidade para o espectador também, sabe? Não é só a responsabilidade da Amélia aquilo ali, não é só a responsabilidade do diretor aquilo ali, mas aquilo também é uma responsabilidade do espectador. Porque o espectador, ele vai ser uma mulher que passa por aquilo, como ele também pode ser um homem abusador que vai estar assistindo aquilo ali, sabe? Então, eu acho que a intenção é a gente conseguir trazer esse confronto. O que não é uma coisa muito usual no cinema. A quebra da quarta parede não é uma coisa muito usual, né? Geralmente o filme ele passa e você está fora do filme muito tempo, né? Você está observando uma vida acontecendo e você está fora daquela vida. Quando o ator olha para você, ele trouxe você para dentro do filme. E isso aí eu acho que é muito forte no Amélia, e eu acho extremamente importante essa cena. Assim. A gente tinha um roteiro,
mas inclusive muitas das cenas que estão no filme não estão no roteiro, elas foram criadas a partir da montagem. E quando eu estava montando, eu senti a necessidade de ter uma trilha sonora forte para isso. E aí eu contactei o Machado Júnior, né, que é um gênio. O Machado Júnior é um gênio. E eu passei a cena do filme, uma das cenas do filme especificamente, e ele compôs como é normal se compor no cinema. Ele compôs assistindo a cena. Ele criou toda aquela trilha sonora assistindo a cena da Amélia, que eu acho que aquela, você perguntou o que era a cena para cada um, qual era a cena do filme. Para mim, a cena do filme é a cena da mesa. Olha como é a coisa. Eu sou espectadora. Olha como o efeito do filme, o propósito, na minha opinião, o propósito dele se cumpre. Eu entendi o grito. Eu entendi o grito de socorro. Vocês queriam me atingir, a mim, né, representando aqui nesse momento todos os espectadores que poderão vir assistir o filme. Para vocês que fizeram, já é outra situação. Eu acho que quando eu fiz essa pergunta para vocês, foi mais ou menos isso assim. A minha percepção ela é diferente da percepção. A gente está no bem comum, no propósito comum e tal, né? E tudo, mas tipo assim, a minha percepção é a percepção da espectadora, né? E da pessoa que escutou e que ouviu, e que viu da primeira vez que você chamou. Porque depois houveram outros chamamentos, sabe? Mas a primeira vez que você... Cara, eu tô me limpando o que posso e, tipo, já deu. É uma cena forte, né? Porque geralmente as pessoas que sofrem abuso sexual, há relatos de que as pessoas se sentem sujas, né? E é uma cena muito lúdica disso mesmo. É uma cena que exatamente. Essa versão do fato. E essa cena da mesa já vem coroar todo... Essa mesa, ela é meio o conflito interno da personagem se ilustra muito bem nessa cena, na minha opinião. Toda aquela oscilação entre uma mulher que é chamada a continuar e a fazer de conta que não está acontecendo nada, que está tudo bem, mas por dentro ela está destruída, né? Então a vida cotidiana vai se transformando assim numa tragédia. Os menores atos, os mais banais, fazer um café da manhã, vira um cenário de um filme de terror, vazar, um sofrimento. É terrível, sim. O filme tem esse misto de um drama e de um filme experimental ao mesmo tempo, né? Até porque nós somos um coletivo e uma das coisas que nós não nos cobramos nisso foi um filme perfeito. Tá? O filme nós não estávamos em busca disso. Nós estávamos em busca de um filme que passasse a mensagem. E no resultado final do Amélia, eu fiquei muito satisfeito com tudo, assim, com a forma como nós pensamos a fotografia, a forma como nós pensamos a cor, sabe? A câmera na mão, sempre, todo o tempo, tendo também essa coisa que não é estável. A câmera nunca é estável, a câmera sempre está tremendo, ela só tem um momento de estabilidade, isso é semiótico também, é na hora que ela sai de casa, porque ela já está de máscara. Então, lá a cena da cozinha também é estável, assim, não muito estável. Mas a instabilidade está justamente nela, né? Na personagem. A gente faz essa troca, né? Está tão instável que a gente não precisa tirar essa... E que representa também, viu, meninas e André, toda uma gama de personagens que a gente vê no dia a dia, né? E que, quando voltam para casa, é completamente diferente. E, aliás, tem muitas delas, inclusive, que estão engajadas na luta contra a violência feminina, mas sofrem violência dentro de casa. Sim. Tem delegadas, tem, sabe, pessoas que não conseguiram ainda, ou que já se livraram e agora estão engajadas na luta contra, mas que já passaram esse momento, sabe, consigo mesmo. Então... E aí você vê as pessoas e a forma como elas... Isso não é um julgamento, tá? A forma como elas precisam representar para sobreviver. Eu, humildemente, né, eu quero poder continuar dentro
dessa luta com todo cuidado, com toda a distância que eu preciso manter disso, né? E por isso que eu estou sempre cercado justamente de mulheres para caminhar juntos nesse processo, né? Tanto que eu estou aqui no quadrinho, eu estou me olhando, estou eu de homem. É isso, né? É isso. Maravilha. Que bom, gente. Estou muito feliz por vocês. Bom, bate-papo Muito com bom. vocês, ouvir essas mulheres maravilhosas. Sim. Bom, essa presença, né? Discutindo, dialogando, coisa que é tão importante pra gente. E o melhor, a gente estar num local de arte, né? Que é o Sim. que, enfim, a gente ama fazer. Então, por Exato. que não usar o que a gente tem de melhor né, pro mundo Sim. e trazer essa mensagem importante. Eu fico muito feliz assim, de fazer parte desse projeto. Também. Muito contente, muito grata. É isso, meu sentimento é de gratidão. E fico muito feliz, porque é como eu falei no início, assim, quando a arte assume o papel de transformador social, para mim já valeu o sentido de existir.